Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, abençoa o teu pregador. Como o Marco Feliciano e outros pregadores falou que Deus levantou ele lá nos Gideões. Levanta o pastor Denis no Colheita de Alma. E eu profetizo que 2023 ele vai estar conosco em muitos congressos. Nós estamos em Minas Gerais, em Bahia, vamos entrar em Fortaleza, Paraguai, muitos locais para nós falar ainda do amor de Deus. E eu conto com ele. Usa ele nesta noite com poder e graça. E a igreja diz: a paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor. Podem tomar os vossos assentos. Por gentileza, você que trouxe Bíblia, abra comigo no livro de Atos. Atos capítulo de número 16, verso de número 19 ao verso de número 26. Atos capítulo de número 16, verso de número 19 ao verso de número 26. Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus por mais essa feita, por estarmos na presença do Senhor, fazendo aquilo que Ele nos vocacionara por meio da sua vontade, apregoar a sua palavra dentro e fora de tempo. Quero louvar a Deus também pela vida daquele que preside o ministério Colheita de Almas, congresso, este segundo ano aqui na zona sul de São Paulo, o pastor Cássio Nascimento, juntamente da sua adjuntora, a pastora Márcia Nascimento. Que Deus possa vos abençoar. Vice-presidente deste congresso missionário, pastor Carlos Santos e pastora Nildes Santos, que Deus abençoe poderosamente. Aos meus amigos que nos antecederam com louvores, aos nossos amigos que nos antecederam por meio das palavras que foram lançadas aqui, pastor Marcos Carvalho, Deus abençoe em nome de Jesus. Cantores, Deus abençoe. Vitor, Deus abençoe. José Nascimento, Deus abençoe poderosamente. Ao pregador levita que deu lugar aqui, ao pastor que deu lugar aqui, que Deus abençoe poderosamente. A você que está na internet nesse momento, nos acompanhando ao vivo, a minha esposa Daniela, a coroa da minha cabeça, o melhor de mim que está nos vendo agora, que Deus abençoe. A minha filha Giovana, também que está nos acompanhando agora via internet. Servimos a Deus na Adebras, Ministério de Madureira, sede regional de número 13, presidida ali na Zona Leste, pelo pastor Maurício Avelino e pastora Cida. Pediu para que trouxesse a paz do Senhor para a igreja. Atos capítulo 16, versos 19 ao 26, quem achou, diga amém. Amém. Que diz assim: vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram à praça, à presença das autoridades, e os levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costume que não podemos receber nem praticar. Porém somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e depois de darem muitos açoites, lançaram ao cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levantou-se do cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriu todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Eu queria dar um tema para esta mensagem e gostaria que você repetisse em alto e bom som. Diga para ele que está do seu lado assim: amigo não abandona amigo. Amém. Dá lugar aí, deixa eu ver para vocês. O texto a qual nós acabamos de ler, em Atos dos Apóstolos, é um texto bastante conhecido, bastante pregado entre os pregadores. Nessa noite, sem fugir do contexto bíblico, a Bíblia vai nos trazer por meio da história dos 3 evangelhos, conhecidos como evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A Bíblia vai nos trazer agora, por meio da vida destes 3 evangelistas, a preparação dos discípulos escolhidos por Cristo Jesus para assim propagar o evangelho de Cristo Jesus na terra. Antecedendo os 3 evangelhos sinóticos,
vai vir a pessoa de João o Batista, apregoar o evangelho de salvação em meio à Judéia. As palavras preditas por meio da boca de João evangelista, de João Batista no deserto, não são palavras persuasivas que vão agradar o coração de quem vai ouvir a mensagem de João no deserto momentaneamente. Porque as palavras que João vai pregar é uma palavra que vai trazer à tona a evidência da perturbação do espírito de quem vai ouvir o que sai da boca de João. Porque o que João prega no deserto não é chave de carro. O que João prega no deserto não é chave de apartamento. O que João prega no deserto não são coisas concernentes da terra. O que João prega no deserto é a preparação do reino dos céus. E a preparação do reino dos céus é algo que vai ser predito pela boca de alguém que havia de relacionar-se para com Deus. Quando João vai lançar a palavra dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino do céu, João não está pregando para quem não conhece. João não está falando para quem nunca havia ouvido o evangelho. João está pregando para quem um dia aproximou-se do altar, teve um relacionamento interino para com Deus, mas todavia distanciaram por meio das circunstâncias cotidianas do dia a dia. Quando a Bíblia vai nos dizer que quando João agora vai exclamar ao evangelho de João no capítulo de número 2, João está dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Quando nós observamos no contexto a palavra arrependimento é algo notório a olhos humanos. Também o remorso também é algo concernente a olhos humanos. Por que, pregador? Porque quem chora ou quem se arrepende chora, quem tem remorso também chora. Mas a maior evidência de alguém que se arrependeu não é apenas chorar notoriamente humana vendo. A maior evidência de alguém que se arrepende é se arrepender e não praticar a mesma iniquidade pela qual um dia praticou. Quando João lança a palavra, arrependei-vos que é chegado o reino do céu, João vai fazer parte da mensagem predita por Lucas, no seu capítulo 17, versículo de número 21, aonde ele vai dizer que alguns dirão que o reino está aqui, o reino está ali, mas Lucas vai dizer que o reino está estabelecido dentro de nós. O escritor aos Romanos, capítulo de número 14, verso 17, vai dizer que o reino não é comida e o reino não é bebida, e se não é comida e não é bebida, o reino é espírito, e se é espírito, está habitando dentro de quem? De mim e de você. Olha para esse que está do seu lado nessa noite e diga para ele: não procure lá fora, lá maia, ceia, ele manda o que a ceia, o que está estabelecido dentro de você. Tem alguém procurando Deus aonde não tem, tem alguém procurando profecia aonde não tem, tem alguém procurando alegria aonde não tem. Mas meu Deus manda te dizer nessa noite: o reino está estabelecido, ele maia, ceia, alamanda caia, está estabelecido dentro de você. Alguém está olhando e está dizendo: está fraquinha, está fraquinho, não consegue buscar, não consegue orar, mas Deus está dizendo: está estabelecido dentro de você. Tem algo dentro de você que ninguém pode apagar. A tristeza toma os ouvidos, ai, alaia, sou, machuca a alma, mas o que tem dentro de você, Deus está dizendo: homem na terra não pode apagar. Receba a alegria na sua alma, receba a alegria no seu coração, receba a alegria para dentro de você. Deus está dizendo: ei, o céu estará lá, maia, sou, abelamando que a... Quando agora a Bíblia vai dizer, João prepara, mas os discípulos são preparados pelos evangelistas. Mateus vai lançar o seu livro, que carrega o seu nome, endereçado para o povo judeu. Quando Lucas não tem a mesma preocupação de lançar apenas a escrita da mensagem de Cristo por meio de cura, milagres e maravilhas, apenas por meio da palavra dele endereçada para judeus. Quando Marcos é levantado, Marcos tem a preocupação de escrever não somente para o povo judeu, mas também para o povo grego. A Bíblia vai nos dizer também que Deus dá liberalidade para Lucas escrever o evangelho que leva o seu nome. E a preocupação de Lucas não é uma preocupação voltada unicamente para a única nação. A preocupação de Lucas não é para uma única geração. A preocupação de Lucas não é apenas um povo endereçado para um povo só. A preocupação de Lucas é trazer os judeus e os gregos para perto, fazendo uma alusão para os homens que estavam distanciados, conhecidos como gentios, que Deus veio
para curar, libertar, transformar e renovar. Quando Lucas consegue abraçar a nação por meio da palavra escrita por ele, Deus olha do céu e dá liberalidade para Lucas começar a escrever Atos. E quando Lucas começa a escrever Atos dos Apóstolos, Lucas vai tratar agora com os discípulos, a qual acompanharam agora o ministério de Cristo por meio de Mateus, Marcos e Lucas. A Bíblia diz que agora, quando Lucas começa a escrever o livro de Atos, no seu capítulo de número 1, Lucas vai falar acerca da ascensão de Cristo Jesus. Algo que não fora entendido pelos discípulos em Mateus, quando foi dito que o Senhor subiria até os altos céus, mas desceria em um corpo ressuscitado. Algo que não fora entendido em Marcos, quando ele disse que subiria aos céus, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Algo que fora dito também em Lucas, quando ele disse que iria para o Pai, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Algo que não fora entendido naquele momento. Por quê? Porque eram nestos na fé, eram novos na fé do ministério, e não entendiam aquela profecia ou a palavra que era lançada por meio da boca de Mateus, Marcos e Lucas. Eu já abro um parênteses para dizer para alguém: tem coisas que você não está entendendo agora, tem coisas que você não vai entender agora. Por quê? Porque talvez Deus não queira que você entenda agora, mas Deus está dizendo: aquilo que você não está entendendo agora, você vai entender mais tarde. Quando agora no livro de Atos, eles estão presenciando a ascensão de Cristo, um Cristo que vai ser desfigurado, um Cristo que vai ser maltratado, um Cristo que vai ser agora maltratado pelos romanos. Quando em Mateus, Cristo está no alto do monte Gólgota, ou alto do monte Caveira, e está agora sobre aquela cruz, estendido com um lavado de sangue, todo ferido, machucado. Quando Isaías, no capítulo 53, versículo de número 4, vai lançar uma profecia dizendo: e ele levara sobre ele todas as nossas dores, enfermidades, para que por meio das suas pisaduras nós fôssemos sarados. A cura que Isaías está falando agora não é apenas a cura física. A cura que Isaías está tratando é uma cura no âmbito também espiritual. Por que, pregador? Porque para Deus curar alguém, por muitas vezes no âmbito físico, é necessário primeiro ele curar alguém no âmbito espiritual. Como assim, pregador? Pessoas caídas não levantam pessoas caídas, pessoas feridas não saram pessoas feridas, pessoas machucadas não curam pessoas machucadas. Eu vou dizer: pessoas de pé levantam pessoas, pessoas saradas saram pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Eu estou pregando para alguém nessa noite que está dizendo: Deus, recebe cura para a sua alma, recebe cura para o teu coração, recebe cura para dentro de você, porque Deus está dizendo: ei, eu estou, ele manda e a ceia, ela manda o que a ceia. Deixa eu ver quem está entendendo, deixa eu ver quem está entendendo, levanta a mão. Deixa eu ver quem está entendendo, levanta a mão para adorar, porque ele está naquela manda. Porque para Deus colocar alguém de dentro da sua casa de pé, é necessário ele primeiro colocar você de pé. Para Deus curar alguém de dentro da sua parentela, ou do meio da sua parentela, é necessário primeiro ele curar você. Para Deus sarar alguém do meio da sua parentela, ou à sua volta, Deus precisa primeiro sarar você. Porque, pregador, Deus não trabalha na ótica segundo o homem pensa. Deus não trabalha segundo vontades ou diretrizes humanas. Por que, pregador? Porque a nossa vontade é uma. Mas quando você observar a oração que Jesus ensina aos discípulos no Evangelho de Mateus capítulo 6, você vai observar que não era 2 horas de oração contínua, pedindo algo notório apenas para si mesmo. Mas Deus vai ensinar na oração do Pai Nosso, dizendo: dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não adianta orar 2 horas se a oração não tiver uma diretriz. Não adianta orar 3 horas se uma oração não tiver diretriz. Não adianta vir para a igreja se você não tiver uma diretriz. Não adianta pregar se não tiver uma diretriz. Não adianta profetizar se não tiver uma diretriz. Deixa eu dizer algo para você: a tua vontade é uma, mas a de Deus é: todavia seja feita a minha. E quando agora a Bíblia vai dizer
que no alto do Gólgota Ele está prestes a entregar o teu espírito, porque está desfigurado, machucado. Chegou o momento da carne ou física do homem admitir que não suporta mais. E neste contexto, a morte está à espreita, pensando que poderia tocar no Espírito de Jesus. A Bíblia vai dizer que este Cristo vai agora tentar erguer a sua cabeça. E na palavra no hebraico vai dizer tetelestai, que no português quer dizer está consumado. O céu vai se enegrecer, as lágrimas e o sangue vai cair das vertentes de Cristo ao chão, a ponto de abrir fendas ao chão. E o texto vai dizer que a morte vai tentar tocar. Aí Paulo entra no contexto do 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 55, e a palavra de Paulo libera algo do céu sobre a vida dos romanos, dizendo: ó morte, onde está o seu aguilhão? Cravada foi você pela vitória. Quando no contexto de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer: sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faço descer na cova, mas sou eu quem faço tornar na cova. Deixa eu dizer para você, Deus está ressuscitando, Deus está ressuscitando, Deus está ressuscitando. Projeto, família, projeto, família. Deixa eu ver quem está entendendo da glória. Deixa eu ver quem está entendendo bem do aleluia. Deixa eu ver Elamaia ceia. Porque pregador, porque aonde alguém deu decreto de morte, não é mais morte, é vida. Aonde alguém decretou a falência, não vai falecer. Aonde alguém decretou o decreto de enquanto eu prego, ele fala no pé do meu ouvido: não vai desfalecer, porque eu sou o controle da sua vida. Abra a mão, pastorzão. Assim diz o Senhor. Que alguém olhou e disse: ele vai ser envergonhado, ele vai ser eu vou ver ele lançado no chão. Mas assim diz o Senhor, por meio da boca de Isaías, a palavra dizendo: no lugar dessa vergonha, Lamandaia ceia, haverá dupla honraria. Tu vai voltar para aquele lugar, mas o meu nome vai na frente. Tu vai voltar para aquele lugar, mas eu estarei sendo seu justificador e honrarei a minha palavra, porque eu não mudei, eu sou Deus. Vai dizer o texto que agora a morte pensa que vai tocar, mas não vai tocar, porque a morte é subjugada a Cristo. Só toca se Ele quiser, só desce se Ele quiser, só vai pro ralo se Ele quiser. Aí o texto diz que agora os discípulos observam e vê que a maior evidência acontece dentro do contexto, pastor Cássio, quando agora a igreja se fortalece e começa a ir para cima para pregar. A Bíblia diz que enquanto Pedro e Tiago estão profanando, pregando a palavra, proliferando a palavra de Cristo mediante ao povo romano, a Bíblia vai dizer que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, uma igreja em uma comum concordância. O que é comum concordância, pregador? Uma única adoração. Adoração na Bíblia nunca foi pregar. Adoração na Bíblia nunca foi ter 5 minutos com o microfone na mão. Adoração na Bíblia nunca foi ter oportunidade para dar um brado. Adoração na Bíblia não está no âmbito de plural. Adoração na Bíblia está no âmbito singular. Como assim, pregador? A igreja está cheia e você está dizendo que a adoração está no singular? Sim, porque você adora para fazer a sarça acender. A sarça não acende sem que antes a adoração saia de dentro de você. Pregador, o que é adorar então, pregador? Adorar é quando você está na pia da sua casa lavando louça, mas a presença dele desce lá dentro da cozinha. Está andando de condução, está falando com ele, mas a presença desce. Está andando pela rua, está falando com ele e sente o corpo arrepiar, porque a presença é no singular. Eu preciso chamar, eu preciso convidar, eu preciso clamar, eu preciso chamar a atenção dele para ele poder descer. Deus está dizendo: ei, quer que eu entre? Quer que eu faça? Então comece a adorar. Quer que eu entre? Quer que eu faça? Então começa a aclamar o meu nome, porque eu quero fazer algo diferente. Alamaia ceia.
Ele manda caia, super Elemaia. Eu sinto uma presença tão grande aqui. Eu sinto uma graça tão grande, porque enquanto eu estou pregando, Ele está falando no pé do meu ouvido. Alguma pessoa aqui dentro sentiu por esses dias que a morte estava sondando a sua casa, o teu recinto. Mas Deus está mandando dizer nessa noite: ai, a sou Elemaia. Aonde ela pensou que ia tocar, eu chego primeiro. Porque no lugar da morte vai haver vida. 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 Deixa eu ver quem está pegando. Deixa eu ver quem está pegando. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem está. Vai dizer o texto que a igreja está reunida em uma comum adoração. E reunida em 120 pessoas dentro de uma casa, assentados sobre a mesa. Porque o texto vai dizer assentados sobre a mesa. Porque na mesa não tem maior, na mesa não tem menor, na mesa pastor Marcos Carvalho não tem bom, na mesa pastor Castro não tem bom, na mesa pastor Carlos não tem ruim, na mesa cantor José Nascimento não tem, cantor Deus não tem menor e nem maior. Na mesa todo mundo é ir. Evangelho de Cristo não é para quem é maior. Evangelho de Cristo é para quem quer fazer. O texto vai dizer que agora eles vão receber do céu só aquilo que o céu poderia oferecer. E a Bíblia diz que do céu vai vir um vento suave e veemente, e vai envolver aquela casa de uma fogueira diferente, a ponto de quem está na mesa vai ser tomado de línguas repartidas, e cada um vai falar concernente o Espírito Santo ali lhes concedido. Mas a Bíblia vai dizer também que quem não consegue ficar parado, sentado, vai levantar da cadeira e vai começar a cambalear sobre o corpo. Aí alguém vai olhar e vai dizer: será que eles estão bêbados? Mas aí entra Paulo no contexto dizendo que aqueles que é nascido da carne só vai entender as coisas da carne, mas quem é nascido do Espírito, desde o começo está entendendo o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Eu vou profetizar, porque Deus está mandando eu profetizar. Depois desse segundo congresso, colheitas de alma aqui na zona sul de São Paulo, a sua vida não vai ser mais a mesma, teu ministério não vai ser mais o mesmo, a tua chamada não vai ser mais a mesma. Alguém vai orar e vai ter que ver que Deus está... Recebem do céu aquilo que o céu tinha para oferecer. Aí a Bíblia vai dizer, pastor Cássio, que agora vai sair um jovem moço de dentro daquela casa por nome de Estevão. Estevão está pregando o evangelho. Estevão está fazendo milagres, prodígios e maravilhas dentro dos parâmetros de Roma. Roma vai observar e vai ver que agora o jovem pregador por nome de Estevão está agora ganhando almas dentro dos parâmetros romanos. Então agora o imperador romano por nome de Agripa vai se levantar contra a igreja. E quando se levanta contra a igreja, a Bíblia vai dizer que agora ele manda prender a Estevão, ele manda prender a Pedro. E a Bíblia vai dizer que num dia de festa, o imperador romano vai pedir para trazer a Tiago diante do povo romano e diante da igreja. E neste contexto a Bíblia vai dizer que agora ele vai pegar e vai decepar a cabeça do pregador Tiago diante de homens, para observar que o controle ainda estava na mão de Roma. Mas aí a igreja vai começar agora a orar. E quando a igreja começa a orar, a Bíblia diz que enquanto Pedro está preso, no capítulo de número 12 de Atos, no contexto de Agripa, no contexto do imperador romano, Pedro estava preso. Mas se você pegar a sua Bíblia na sua mão e observar o capítulo de número 12, no contexto de Agripa, o imperador romano, era prisão, pastor Marcos. Mas na minha, na sua Bíblia, o texto diz que Pedro estava guardado. Deus não guarda nada em lugares a qual ele vai procurar e não vai achar novamente. Eu vou dizer de novo: Deus nunca vai guardar nada em um lugar a qual ele não vai procurar e não vai achar novamente. O que você quer dizer, pastor Denis?
Eu quero dizer que não é porque ninguém te chama mais para cantar, para pregar, para louvar. Não é porque você não aparece mais no folder, no post, no banner, que Deus quer matar o teu ministério. Há momentos que Deus quer apenas nos guardar. Eu vou dizer de novo: Deus não está te privando, Ele está te guardando, para você poder viver o melhor de Deus. Como assim, pregador? A igreja se reúne em oração. Enquanto Pedro está preso, a igreja ora. Enquanto a igreja ora, o anjo do Senhor, na forma corpórea de um anjo, vai agora visitar a Pedro. E a palavra do anjo para Pedro era: não fique aí deprimido, Pedro. Não fique aí triste nem cabisbaixo. Por quê? Porque no contexto do capítulo 12 de Atos, Pedro vai se despojar da tua sandália. Pedro vai pegar a tua capa e colocar de lado. Pedro agora está triste porque soube que Tiago perdeu a cabeça por causa do evangelho. Mas a Bíblia também vai dizer que agora, enquanto a igreja ora, o anjo do Senhor visita a Pedro na prisão. E a palavra para Pedro é: se prepara para morrer? Não. A palavra para Pedro é: come, Pedro, bebe, pega a tua capa, Pedro, calça a tua sandália e vem. Quando Pedro sai, Pedro vai entender que o ministério de Pedro não acabava na prisão. O ministério de Pedro não acabava na grade. O ministério de Pedro não acabava com a palavra de ninguém. O ministério de Pedro estava apenas começando. Deixa eu dizer algo para você: aonde alguém decretou o teu fim, o meu Deus está mandando dizer para você nessa noite: não é o fim, mas é apenas o princípio de uma nova história. Ei, eu vou dizer de novo: aonde alguém decretou a tua falência, Deus está dizendo: não é o fim, é apenas o princípio de uma nova história. Ei, alguém decretou e disse assim: não vai adiante. Deus está dizendo: não é o fim, é apenas o começo de uma nova história. A Bíblia diz: Pedro está pregando, mas agora Estevão sai pregando. Agripa se levanta para parar Estevão. E o texto diz que agora Agripa consegue autorização da sinagoga romana para prender e a matar Estevão. A Bíblia diz que enquanto Estevão agora está preso, no capítulo de número 7, a Bíblia diz que agora Estevão não está no controle do microfone. Estevão não está no controle da palavra. Estevão não está mais pregando. Mas quem passa onde Estevão está preso pelos soldados romanos vai observar que tiraram, pastor Brito, o microfone da mão de Estevão, tiraram o terno de Estevão, tiraram a alegria de pregar. Mas quem observa a fisionomia de Estevão vai ver que podem tirar o microfone, podem tirar o terno, podem tirar o que ele acha que é bom para ele, mas a presença que estava sobre a vida de Estevão, pastor Marcos Carvalho, ninguém pode tirar de Estevão. Como assim, pregador? O que Deus depositou sobre a tua vida, ninguém pode parar. O que Deus depositou sobre a tua casa, sobre o teu ministério, ninguém pode parar. Por isso Isaías, capítulo 54, versículo de número 17 vai dizer: toda ferramenta forjada, toda língua que se levantar contra a sua vida não prosperará, mas toda língua que se levantar em juízo você tem o poder de condenar. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 8 de Atos, Estevão agora vai ser apedrejado até a morte. E quando Estevão agora é apedrejado, a Bíblia diz que ao invés de Estevão abaixar a cabeça diante da pedrada, Estevão vai erguer a cabeça diante da pedrada. Por que, pregador? Porque Estevão não se encheu do seu egocentrismo para pregar o evangelho. Estevão deixou o eu de lado para cristocizar, para colocar Cristo como centro da sua pregação. E quando agora Estevão está pregando, colocando Cristo como centro da sua pregação, a Bíblia diz que estão apedrejando ele, e ao invés de abaixar a cabeça para a pedrada, Estevão ergue a sua cabeça. E ao erguer a sua cabeça, a Bíblia diz que Estevão agora vai dizer: Deus, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. A Bíblia diz que o céu se abre ao favor de Estevão, uma voz fala com ele, e o espírito de Estevão é abraçado por Cristo Jesus. Quando entra Isaías, no contexto de Isaías 42, versículo de número 3, dizendo que a
cana trilhada não quebraria, e nem o pavio que fumega se apagaria. Porque, pregador, se você observar em uma feira, ao pedir um caldo de cana, você vai ver o homem passar o moedor por 2, 3, 4 vezes no moedor, enquanto não para de passar a cana e tirar o último caldo, ele não para de passar. Mas quando lança ela ao chão para pisar sobre ela, você vai observar, ela vai envergar todinha, mas ela não vai quebrar. Por quê? Porque a cana trilhada não quebra. Alamaia ceia, e nem o pavio que fumega vai se apagar. Porque Levítico capítulo 6 versículo de número 13: a chama que arde sobre o altar arderá continuamente e não se apagará. Por isso Deus recebe de Estevão aquilo que havia acrescentado sobre Estevão. Paulo agora ganha força, vai perseguir a igreja, vai ter um encontro com Cristo a caminho de Damasco, na rua direita. A Bíblia diz que Judas o abraça, mas no contexto do capítulo 12 de Atos, está Ananias orando e recebe uma revelação do alto, quando a Bíblia vai dizer que Deus fala para Ananias: vai lá na rua direita e busca agora alguém que está caído lá, porque tem uma obra fazendo na vida dele. Quando agora Ananias ouve que é Paulo ou Saulo de Tarso que está caído, ele diz não, ele perseguiu a igreja. Mas se você observar o contexto, a Bíblia diz que Paulo estava caído sobre o chão, mas Paulo não era qualquer um. Paulo tinha 4 nacionalidades. Paulo era judeu por ascendência de Cristo Jesus. Paulo era fariseu porque conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia de cor e salteado. Paulo também era grego porque tinha sobre a tua veia, sobre o teu sangue, a cultura grega impregnada sobre a tua pele. Ele também era judeu porque quando o menino teu pai comprara a sua nacionalidade por 30 moedas de prata do Império Romano, tornando ele cidadão romano. A Bíblia diz que agora ele está entre eles, reconhecido por homens, mas desprezado por Deus. Quando o texto vai dizer que Ananias vai até a rua direita, e a palavra é: vai lá, porque o vaso que está caído, ele é de muita valia para mim. Aí eu quero abrir outro parênteses para dizer, para quem prega, para quem canta, para quem profetiza, que bate no peito dizendo que é vaso, deixa eu dizer algo para você. Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, estava caído na rua direita, não tinha ministério firmado e fundamentado, mas a palavra de Deus por meio da boca de Ananias é: vai lá na rua direita, porque aquele vaso é de muita valia para mim. Eu vou abrir um parênteses para dizer para você: o que não tem valor para você tem valor para Deus. Não, vou dizer de novo: o caso que você dá como perdido para Deus tem valor. Por que, pregador? Porque Paulo escreve aos Filipenses capítulo 1 versículo de número 6 dizendo, levanta a mão bem alto para receber. Paulo escreve aos Filipenses dizendo: aquele em que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ei, deixa eu dizer algo para você: todo aperfeiçoamento gera dor, todo aperfeiçoamento gera vontade de desistir, todo aperfeiçoamento gera vontade de abrir mão de alguma coisa ou de alguém. Mas entenda uma coisa, o texto começa dizendo: aqueles, alamaia ceia. A Bíblia vai dizer que agora, quando Paulo agora vai para a casa de Ananias, com 3 dias de crente, e cego está orando. E por estar orando, a Bíblia diz que Deus vai usar o próprio Ananias para impor as mãos sobre as visões de Paulo e entregar a visão de Paulo. E quando entrega, Paulo levanta, porque era fariseu, conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia, achou que levantaria para pregar. Mas a Bíblia vai dizer, pastor Marcos, que no contexto aparece Gamaliel, filósofo da sinagoga romana, e diz para Paulo: vem comigo. Quando Paulo vem com ele, Paulo vai sumir do cenário por 14 anos e ninguém mais vai ouvir falar de Paulo. E por não ouvir falar de Paulo, a crítica humana vai vir dizendo: agora que aceitou Jesus, não vem mais para a igreja. Agora que aceitou Jesus, não quer mais pregar. Agora que aceitou Jesus, não quer mais cantar. Agora que aceitou Jesus, não quer mais profetizar. Mas Deus não esconde projeto, pastor Carlos, para matar projeto no meio do caminho. Porque depois de 14 anos, a Bíblia vai dizer, em Atos capítulo de número 12, que Paulo aparece no cenário novamente. E quem vai na primeira viagem missionária de Paulo com ele é o nosso irmão Barnabé. Sai da cidade de Chipre para Pergue e vai pregar o evangelho. Segundo a viagem missionária de Paulo, ele sai da cidade de Derbe e vai para a cidade de Atenas, não mais acompanhado de Barnabé, mas acompanhado de
de Silas. E o ministério agora de Silas e Paulo começa em Gálatas capítulo de número 2, do verso 1 ao 4. E em Gálatas, pregando para os irmãos da igreja de Gálatas, Paulo e Silas agora, eles levantam a igreja, cantam juntos, pregam juntos, adoram juntos, naufraga junto, levanta junto, chora junto, se decepciona junto, alegra-se junto, mas não abandona um outro. Por quê, pregador? Porque a Bíblia diz que quando Paulo está agora no capítulo de número 12, deitado sobre o seu travesseiro, uma toalha branca começa a chacoalhar. A voz do Senhor vai falar com ele, pastor Cássio, dizendo: ei, Paulo, atravessa a Macedônia. Paulo atravessa a Macedônia. No contexto, Silas não está mais no cenário, e neste cenário Paulo está só. Paulo chega de Antioquia de Éfeso para dentro da cidade de Filipe, dentro de parâmetros romanos, e não poderia pregar o evangelho em público. Por isso você vai ler Atos 16 e vai ver que as mulheres não oravam dentro da cidade de Filipe, mas oravam em um lugar chamado rio, e no rio elas se relacionavam. Quando o contexto vai dizer que Paulo vai encontrar com Silas novamente, e vai agora buscar um lugar de adoração, de busca incessante e de oração. Quando eles buscam uma moça com espírito de adivinhação, vai falar de Paulo e de Silas, uma verdade concernente a Paulo e a Silas, dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo, a qual estão apregoando palavra de salvação. Mas o contexto vai dizer que Paulo não fala nada, Silas também não fala nada. Mas chega um dia que Paulo levanta a sua mão e repreende o espírito que estava sobre a vida daquela moça. E a pergunta para quem está no altar, a pergunta para quem tem na nave da igreja, a pergunta para quem está direto da internet é: o que fazer quando nós ouvimos verdades ao nosso respeito, mas da boca de quem procede uma vida de mentira? Só que o texto é bem claro em dizer que quem ora não fica enganado. Eu vou dizer de novo: eles oravam e não ficaram enganados. Era uma verdade ao respeito de Paulo e Silas, mas da boca de quem vivia uma vida de mentira. A adivinhação nunca foi de Deus, então era mentira. E se era mentira, Paulo e Silas agora vai mexer na cultura romana. E por mexer na cultura romana, Paulo também cidadão romano. Roma não poderia tocar em Paulo, não poderia prender e não poderia matar Paulo e nem bater em Paulo. Só que o texto vai dizer que Paulo vai olhar para Silas, e quando estão nus diante de praça pública tomando varada, Paulo vai olhar para Silas agora. Poderia muito bem dizer assim: ei, vocês não podem tocar em mim, porque eu também sou cidadão romano. Mas Paulo olha para Silas e lembra que Silas caminhou com ele lá atrás em Gálatas, chorou com ele, se alegrou com ele, cantou com ele, afundou com ele, levantou com ele, caminhou com ele. Então Paulo olha e fala assim: eu não vou te abandonar. Vai apanhar junto, vai para dentro do calabouço da cela, e vão agora sofrer flagelações. Por que, pregador? Porque amigo não abandona amigo. Alamai, Asseia, Alamai. Está cheio, ele manda a caia, de pessoas que querem você por perto quando tudo vai bem. Está cheio de pessoas que querem você por perto quando você tem agenda, status para lhe apresentar. Está cheio de gente que quer você por perto quando tem alguma coisa para oferecer. Mas quando tudo vai mal, vira as costas para você. Aí é só você e Deus na cela. É só você e Deus com pés e mãos amarrados. Mas eu termino esta mensagem dizendo para você: não abandone quem nunca te abandonou. Porque missionário não abandona missionário. Missionário pega na mão de missionário. Missionário não disputa. Missionário não é melhor, não é maior. Missionário faz a obra. E a obra que é feita pelo missionário não é a obra a qual é predita pelos fariseus. A obra vista a olho nu. É a obra falada por Cristo por meio da boca de Mateus 6. O que fizer com a mão direita, cuide para que a esquerda não saiba. Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra possa ficar cravada no teu peito. Porque maior do que o teu problema é o Deus que te chamou para te livrar desse problema.